meus amigos feras, aqui é o professor Diego Assis para a nossa aula 18 de Brasil Colônia. Se você está assistindo o vídeo no segmento, no período em que nós estamos lançando a aula, você faz tempo aí que não vê uma videoaula de Brasil, principalmente Brasil Colônia, até porque eu acredito que eu tenha dito, essa era a 17 era para ser a última, só que eu não tinha ligado a ideia e faltou falar do período joanino. Sim, intervalo de tempo que vai de 1808 a 1821, 22, é conhecido como período joanino, e que diz respeito justamente à fuga da família real portuguesa para o Brasil. É uma aula relativamente curta, mas cheia de detalhes que vocês precisam saber. Primeiro de tudo, dentro de alguns contextos. Nessa aqui seria então a nossa aula, ou a nossa apresentação do contexto da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Portugal, no início do século XIX, que é os 1800, é um estado falido. Então, é um estado que estava em crise. Primeiro ponto importante. Parte dessa crise advém de muitos problemas anteriores, mas um detalhe importante, faz necessário a gente levar em consideração, é que no início dos 1700, Portugal assinou o Tratado de Midway com a Inglaterra, criando lá uma codependência da nação portuguesa para com a Inglaterra. O Tratado de Panos e Vinhos também você conhece. Então, esse estado falido será acometido de pressões políticas dentro da Europa. Como assim, digo? Napoleão, então imperador francês, vou botar assim entre aspas, mas já era, né, um imperador francês. Ele estava praticando as invasões, ou o expansionismo, ou o imperialismo. As nomenclaturas elas podem variar um pouquinho dentro do continente europeu. E um dos países que sofreu essa ameaça de uma invasão iminente foi justamente Portugal. Isso por quê? Porque foi decretado o bloqueio continental. Esse bloqueio continental nós já vimos na hora da Revolução Francesa. Ele determinava que nenhuma nação europeia poderia comercializar com a Inglaterra, que era uma ilha. A parte continental da Europa, que não condiz à Inglaterra, estava bloqueada comercialmente. E eu acabei de citar no tópico acima, quando eu mencionei que Portugal é um estado falido, e há uma codependência muito grande de Portugal em relação à Inglaterra. Essa codependência se deu justamente pelo quê? Pelo Tratado de Panos e Vinhos. Logo, a coroa portuguesa ela se viu num dilema. Irei ou não irei ajudar a Inglaterra? Então, esse é o primeiro problema. Vamos apresentar alguns atores aqui. Eu tenho a figura do Dom João, que será rei. Aqui, nesse momento, ele é o príncipe regente. O que é um príncipe regente? Ele está temporariamente nessa condição de príncipe e está regendo, governando o país. Isso por quê? Porque Dona Maria I, sua mãe, ela deveria ser a rainha de fato, era de fato, mas de direito, mas não de fato. Por quê? Ela tinha sido afastada por afirmar ouvir as vozes do marido. E aí foi aconselhada a não gerenciar mais o país, caso aí ouvisse essas vozes. De maneira que o Dom João, então, assume. Então, ele está na condição de líder, mas não era necessariamente para ser naquele momento, enquanto a mãe ainda estivesse viva. De maneira que, em 1807, no final do ano de 1807, Portugal se viu pressionado pelo exército francês, que já tinha invadido, inclusive, a Espanha. E dentro dessa pressão política, os franceses eles determinam, olha, não comercialize com os ingleses. Na mesma mesa de negociação existiam generais ingleses que diziam, vocês precisam cumprir o acordo que vocês têm com a Inglaterra, vocês Portugal, e comercializar. Então, isso acabou sendo um problema. De maneira que, no final do ano de 1807, a coroa portuguesa então decide que iria ceder aos interesses ingleses e iria comercializar, sabendo que já estava com as tropas francesas em suas portas. Tinham acabado, como eu disse, de invadir a Espanha
e eles vão invadir Portugal. Durante a movimentação da tropa francesa até chegar ao Palácio Real, nós temos então a fuga, né, que a gente pode chamar de transferência. Eu prefiro essa nomenclatura da corte para o Brasil. Já havia planos para isso, já que o Brasil era a principal colônia, aquela que dava mais rentabilidade a Portugal. E de todas as colônias que Portugal tinha espalhado pela África e até mesmo na Ásia, o Brasil seria, acho que, melhor acomodaria. Essa transferência seria algo temporário, como foi, ainda não era uma coisa muito certa. Lembrando que isso acontece no final do ano de 1807, e eles chegam ao Brasil no início, entre janeiro e fevereiro, porque existirá aí depois uma fração da frota que vai ser feita fracionada, né? Vai ser uma parte chega na Bahia, depois a outra que se atrasou chega em seguida, enfim. É interessante lembrar então esse detalhe, quem vai fazer provas mais militarizadas, né? O primeiro desembarque foi em Salvador, e só depois a parte da comitiva é que chega ao Rio de Janeiro, que era então capital da colônia. Vale destacar também um outro ponto importante, que diz respeito à escolta que os ingleses fizeram. Por que Napoleão decretou o bloqueio continental? Porque ele não conseguia vencer a Inglaterra no mar. Para invadir a Inglaterra naquele período só através de navios. Como a Inglaterra tinha a melhor frota de navios de guerra da época, Napoleão, então, ficava sempre devendo esse processo. Então, esse é o primeiro ponto. O Rio de Janeiro, no início do século XIX, é uma cidade sem personalidade. Cuidado, viu? Uma cidade sem personalidade, uma expressão que eu usei para determinar que não ideal para a nobreza. Ela não tinha uma urbanização sofisticada que fosse parecida com o que era Lisboa. Ela não tinha espaços por onde a corte pudesse passear. A cidade do Rio de Janeiro era basicamente uma zona portuária. Nessa zona portuária, as pessoas elas desembarcavam escravos, trocavam mercadorias e não havia necessariamente aquela estrutura que dá possibilidade da corte ter conforto. Não existiam moradias adequadas aos padrões do que era a Lisboa já do início do século XIX. Então, muita gente vai ter dificuldades ou estranhar. Tanto é que, lembra que eu falei que uma comitiva veio à frente? Um episódio bem interessante, e as casas, as melhores residências do Rio de Janeiro do início do século XIX tiveram as suas portas pintadas com uma tinta em PR, sigla PR. Queria dizer príncipe regente. O príncipe estava tomando aquelas propriedades para ela. O discurso que se fez, para não gerar tanto clamor, era que as casas dessas pessoas que teriam PR pintado, elas seriam tão luxuosas que abarcariam a nobreza portuguesa. Então as pessoas tinham que se sentir orgulhosas de sua casa, ela é uma casa digna da nobreza portuguesa. Tudo é claro de discurso. As pessoas que se sentiram lesadas começaram a criar, então, a história que o PR queria dizer propriedade roubada, quando na verdade era para ser príncipe regente, ou ponha-se na rua. Se tiver mais expressão aí de você poder pegar o P e o R que foram criados à época, é bom ficar atento. Assim que chega ao Brasil, a primeira coisa que os reis, o rei de Portugal, no caso o príncipe regente, fez foi a abertura dos portos às nações amigas. Isso já foi no ano de 1808. Cuidado, tem prova que vai pedir esses eventos de abertura dos portos, tratados e tudo mais, a ordem. Isso vai ser muito importante. E eu queria então botar aqui para vocês uma coisa que eu acho importante, que são os enfraquecimentos, pacto
colonial. Se você está assistindo os vídeos na sequência e já está aí um tempo acompanhando o professor Diego, você deve ter visto, né? Colônia é uma região explorada, no caso por sua metrópole, nesse caso Portugal. E o Pacto Colonial proíbe que a colônia ela compre ou venda de outras nações. Então, as medidas que enfraquecem o Pacto Colonial ou e o período joanino, até de colocar, né, deixa eu botar período joanino, que é o período em que Dom João governou, vai de 1808, basicamente, a 1822. Eu boto 22 porque aqui é a transição já ao período conhecido como independência e primeiro reinado. Então, o período joanino ele apresenta algumas características que enfraquecem o pacto colonial. Então, eu vou botar aqui como uma primeira característica disso, pode fazer essa tabela à parte, a abertura dos portos e vou explicar por quê. Pode vir só na prova abertura dos portos ou abertura dos portos às ações amigas. Leia-se Inglaterra. Vou até botar aqui entre aspas, Inglaterra. Uma exigência da Inglaterra era que aos poucos o Brasil começasse a mostrar sinais, e Portugal também, e uma nação liberal, uma nação que permite o livre comércio, já a Inglaterra era uma nação assim. E essa exigência de abrir os portos enfraquece o pacto colonial porque é justamente a regra máxima do pacto colonial. O Brasil é uma colônia, Portugal é sua metrópole, o Brasil só pode comprar e vender de Portugal. A partir do momento em que os portos são abertos às nações amigas a Portugal, e a Inglaterra seria mais interessada e a principal delas, você está enfraquecendo o pacto colonial. Por quê? Porque você agora permite que outras nações possam vir comprar dentro do seu país. E aí você agora vai ter a concorrência. Terá concorrência. Assim que chega, então, era necessário fazer com que a região ela ficasse apta e cômoda à nobreza. O que eu chamo aqui de avanços são medidas tomadas pela corte que irão promover o desenvolvimento da colônia, coisa que não existia. Ora, se o Brasil é uma região que só tem que ser explorada, por que o Brasil tem que ter jardim botânico? Jardim Botânico e Academia de Belas Artes, que eu vou citar agora, eles foram construídos com o intuito de entreter a nobreza. A nobreza ia passar o dia todo fazendo o que aqui? Então, elas teriam agora uma atração, um ambiente selvagem controlado, que seria o Jardim Botânico, que hoje é extremamente importante, e a Academia de Belas Artes para ensinar bons modos, cultura erudita aos filhos dos mais ricos e poderosos. Já vi questões de sociologia abarcarem essa temática, de quando o Brasil começa a se mostrar uma nação com mais características de um ensino mais cientificista, de um ensino mais acadêmico, que seria em nível superior, você acaba tendo alguns retrocessos nesse processo. Então, o Jardim Botânico, aqui sempre com o intuito dos nobres passearem, mas que depois fica o legado, obviamente. A mesma coisa a Academia de Belas Artes. Eles podem citar isso como avanços e tentar vender para vocês que o acesso era um acesso geral, a população poderia ir a esses espaços, ambientes e frequentar. A população, vírgula, os nobres, aqueles que vieram transferidos. E é claro que os filhos de alguns outros influentes colonos que já moravam aqui no Brasil anteriormente. Nesse mesmo período foi criado o Banco do Brasil, com o intuito no desenvolvimento da cultura, da economia local. Outro ponto que enfraquece, então, esse negócio aqui, melhor, enfraquece o pacto colonial. Então, criação do Banco do Brasil. Se existe um banco com o intuito exclusivo de produzir uma economia voltada
Para a colônia, que seria o Brasil, cada vez mais ou gradativamente você tem um enfraquecimento. Você tem um enfraquecimento da economia portuguesa. Por quê? Porque o Brasil não vai depender tanto do Portugal. Ele tem agora uma estrutura econômica que irá pensar apenas no desenvolvimento da região colonial. Os novos centros de estudos, faculdades e escola diz respeito principalmente à criação das primeiras ou dos primeiros centros universitários, sendo ali Recife, em Pernambuco. Primeiro, com a Faculdade de Direito, posteriormente, no mesmo dia, só que à tarde, no Rio de Janeiro, outra Faculdade de Direito, e mais para frente, na Bahia, Faculdade de Medicina. Eita, olha como Portugal está interessado no desenvolvimento. Claro que não. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar dois polos, né, Recife e a Bahia, e depois também teremos uma faculdade no Rio de Janeiro, e ele fomenta a distribuição territorial, né, para que tenha faculdade de Direito, Medicina, para que os filhos dos nobres não precisem ir à Europa, uma vez que até mais ou menos 1815 a Europa está passando por diversos problemas com as invasões das guerras napoleônicas. Outro ponto que enfraquece o pacto colonial é o fim do Alvará de 1785, e eu disse que isso ia ser bem complicadinho quando a gente chegasse aqui. E se eu estou revogando uma lei que proibia, o que antes era proibido, agora vai ser permitido. Então, esquece o fim. O que é o Alvará de 1785? Ele proibia manufaturas no Brasil. Com o fim da proibição, agora as manufaturas elas podem existir. E aí, Portugal não vai conseguir trazer tantos produtos manufaturados porque já está sendo produzido aqui no Brasil, não tem para que estar comprando. Então, outro ponto importante aqui, o 3, que enfraquece é o fim, o Alvará de 1785, que agora permite produção e manufatura. Seguindo então aqui para o nosso processo, já em 1810 nós temos um novo tratado, é o Tratado de Aliança e Amizade, Comércio e Navegação entre Portugal barra Brasil, né, que foi feito aqui, com a Inglaterra. Esse tratado ele determina a taxação dos produtos que virão para o Brasil, sendo os produtos ingleses, quando chegam ao Brasil, taxados em 8%. Se os produtos estão vindos de Portugal, é 9%. Veja que a própria metrópole paga menos do que a Inglaterra. E produtos de outras nações, eles pagariam 16%. Só que aí eu quero pedir licença a vocês. Essa numeração, toda vez eu esqueço. É isso mesmo. Confirmar. Algumas outras coisas que determinam ele. Queria ver as taxações. De toda sorte, ele facilita cada vez mais a entrada de produtos vindos de outras regiões que não seja a metrópole. Por que eu estava preocupado com a ideia de taxação? Primeiro, pelas provas militares, né? Não consegui achar que não, vocês vão ter que confiar na minha nomenclatura, na minha numerologia aí. Porque depois a gente vai ter lá pelo início do segundo reinado a tarifa Alves Branco, que essa também eu já sei que caiu em prova. Ela vai criar uma forma diferenciada de como os produtos internacionais eles são taxados no Brasil. Então, vamos botar aqui, ó, como quarta medida, enfraquece o pacto colonial, o tratado de aliança e amizade, comércio e navegação. Comércio e navegação. Feito isso, a gente tem cada vez mais o pacto se enfraquecendo. Então, o Brasil está experimentando o liberalismo econômico. Agora eu posso comercializar com quem quer realmente oferecer um melhor preço na hora de comprar e na hora de vender o produto para o Brasil.
A Inglaterra também pediu ou exigiu de Portugal que ocorresse uma redução do tráfico negreiro ou até mesmo o fim desse tráfico negreiro. O intuito era diminuir a escravidão para que ela fosse, em questões de tempo, extinta de vez da colônia. De maneira que esses escravos para Portugal, ou desculpa, para a Inglaterra, iam se tornar um mercado consumidor. Já que o escravo, quando ele termina o mês de trabalho, eles não recebem nada. Mas se esses escravos se tornassem trabalhadores assalariados, os produtos industrializados ingleses entrassem no Brasil, a demanda que estava sendo feita a Revolução Industrial lá na Inglaterra, esses indivíduos então se tornariam mercado consumidor. E, por último, aí, uma autonomia administrativa, ela enfraquece o pacto colonial, mas não numa parte econômica, e sim numa parte mais política. O Brasil deixou de ser colônia, então eu poderia dizer muito facilmente que, a partir de 1815, quando o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves, Portugal deixaria de ser uma colônia. Então, a gente pode colocar aqui? Pode, mas eu queria também fazer uma outra entenda, né? Todas essas medidas que a gente fez aqui, do enfraquecimento do pacto colonial, eles dão aos comerciantes da colônia brasileira a autonomia para comprar e vender de quem eles quiserem, então é autonomia econômica. Uma característica do liberalismo econômico. Vamos voltar para lá. Bom, a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves foi para que Portugal pudesse participar do Congresso de Viena. Já que o rei de Portugal estava aqui no Brasil, ele manda emissários, mas não podia mandar emissários da colônia brasileira. E é feito. Então eleva o Brasil a essa categoria de reino. Congresso de Viena. Professor, eu estou viajando. O Senado foi o Congresso de Viena lá em 1815. É a reunião, uma das primeiras grandes reuniões internacionais do mundo contemporâneo, que tem como objetivo reestruturar a Europa depois das invasões napoleônicas. Em 1815, Napoleão já está preso, e aí o Brasil, com essa autonomia política, a um passo do seu processo de independência. O próximo slide deveria ser da Revolução Pernambucana de 1817. O pessoal que faz prova fora de Pernambuco, e principalmente de Enem, tem uma aula, que é a aula 19, que eu vou explicar ela. Só peço desculpa a vocês, porque como eu dou aula específico também para a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, como eu dou aula também para o pessoal do SSA, que é o vestibular seriado daqui de Pernambuco, eu preciso dar essa aula extensa. Então eu vou dar detalhes da Revolução Pernambucana. A proposta que eu faço para quem está estudando Enem preste atenção no vídeo que eu vou estar dizendo. Ó, o pessoal do Enem só precisa saber isso. Agora, quem vai fazer o SSA 2, quem vai fazer provas militares ou prova para a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, precisa saber os detalhes que eu vou mencionar. Então, como eu disse para vocês, era para ser a Revolução Pernambucana. Depois da Revolução Pernambucana já vem o processo de independência. Na nossa primeira aula de primeiro reinado, eu vou falar da independência propriamente dita. Eu vou tocar em alguns detalhes importantes, como a Revolução Liberal do Porto. Foi um evento que acontece ainda dentro do período joanino e que faz com que o Brasil ele ganhe a possibilidade da sua independência política. Mas o processo aqui é bem simples, né? Quem participou? Socialmente falando, a gente diz que nada mudou na história do Brasil. Grandes proprietários de terras e grandes comerciantes que lucravam nesse comércio Brasil, África, África, Brasil, Europa, África, enfim. Esses indivíduos eles lucraram muito com o processo, porque agora eles têm autonomia e controle da questão política. E o que mudou, né? A liberdade de comércio, que já vinha sendo fortalecida com o enfraquecimento do pacto, veja só. A liberdade se fortalece, o que se enfraquece é o pacto. E o Brasil ganhou de vez essa autonomia administrativa. Porém, do ponto de vista social, eu disse para vocês que nada mudou. Temos a permanência da escravidão africana e das condições de vida das classes pobres. O rico continuou rico, só que dessa vez com mais status político. O pobre continuou pobre e o escravo continuou escravo. Espero que tenha sido a contento. Espero vocês na parte 19, em que eu irei falar sobre a Revolução Pernambucana em 1817. Forte abraço para todos e até a próxima.